Fala pessoal, o tema do vídeo de hoje é a vitória da seleção brasileira por 3-2 sobre o México em amistoso preparatório para a Copa América. No vídeo de hoje nós vamos falar quem ganhou moral com o Dorival, quem foi bem, quem foi mal, as preocupações coletivas do time para a disputa da Copa América, entre outros tópicos. Se você não me conhece, meu nome é Samuel Rezende, sou jornalista e essa é a casa da seleção brasileira no YouTube. Bom, a ideia aqui é falar individualmente de cada jogador que disputou da partida e um pouco também do que a seleção apresentou coletivamente falando, em termos de esquema tático, o que precisa ser melhorado, o que foi bom. Então, sem mais delongas, começando pelo goleiro, o Alisson. Aqui não tem muita dúvida, né? Não é uma posição que o Dorival vai alterar, provavelmente, aí durante a disputa da Copa América, mas é bom a gente falar sobre os gols que o Alisson sofreu. O primeiro, não tinha muito o que fazer. O segundo, muitos entenderam como falha. Eu vi e revi o lance e a bola toca no Bruno Guimarães, ou seja, ela de fato vinha em direção à pequena área. O desvio no Bruno Guimarães, posso estar enganado, mas eu vi esse desvio. Ela mata o Alisson. Então, não vejo que foi uma falha do nosso goleiro. Sei que tem muita gente que gosta de criticar. Eu sou fã do Alisson, acho que ele pega muito. Claro, às vezes a gente sente falta de uma defesa mais espetacular na seleção brasileira, mas acho que também é um pouco da soberania que o Brasil tem sobre os outros times e por isso o Alisson não aparece tanto. No gol do Messi, especificamente, eu não vi falha. O Ian Couto na lateral direita, cara, eu gostei do Ian Couto ofensivamente, mas ele não me passa segurança nem de ser o reserva imediato do Danilo, porque o Ian Couto apresentou muita dificuldade na saída de bola, isso inclusive foi um problema da seleção brasileira como um todo, não conseguiu suportar a pressão, não conseguiu dar passes verticais, a maioria dos passes do Ian foram retornando ou pro Éder Militão ou pro Alisson. O Dorival disse até que o Brasil utilizou muito a bola recuada pro goleiro e eu acho que um dos problemas foi justamente o Ian, que não soube aproveitar. Ele dá assistência pro segundo gol, então como eu disse, ofensivamente eu acho que ele entrega muito, ele tá acostumado a atuar mais como um ala do que um lateral mesmo, que participa ali da construção do jogo, então acho que isso também influencia no desempenho do jogador, mas cara, se fosse fazer uma avaliação aí, diria que eu fiquei mais decepcionado do que empolgado com a atuação do Ian Couto. Acho que o Danilo tem que ser titular absoluto por tudo que entrega, tanto defensivamente. Defensivamente também eu acho que o Ian ainda sofre um pouco pelo físico, pelas algumas posturas defensivas que ele tem. Então acho que o Danilo tem que ser o titular absoluto ali. Se o Danilo, por acaso, não puder jogar, eu iria até com o Éder Militão antes de colocar o Ian Couto, então não vejo que foi uma atuação muito acima da média do Ian. O Militão tá voltando agora de lesão, a gente vê que ele tá muito abaixo do ritmo em termos de condução de bola, de agilidade, de passes verticais. Senti muita falta também do Militão com mais passes verticais, ele até lança o Ian Couto no segundo gol, mas foi uma das raras jogadas que ele tenta algo em mais profundidade. Em termos defensivos, tanto ele quanto o Bremer foram muito bem, assim, bola aérea, bola por baixo, não sofreram com os atacantes do México, acho que eles foram muito bem mesmo, e aí já estendendo a análise para o Bremer também, acho que os dois têm condição de ser titular, pode ser a dupla titular da seleção brasileira, eu acho que nesse momento não são, podem ter ganhado alguns pontos com o Dorival, mas acho que ele vai começar a Copa América com Marquinhos e Gabriel Magalhães, ou se o Gabriel Magalhães não tiver bem fisicamente, ele deve iniciar com o Beraldo. Mas acho que a dupla de zaga aí do Brasil foi o que menos comprometeu, né? Se for para fazer uma análise geral aí. O Guilherme Arana esperava mais também. Eu acho que ele foi muito burocrático, assim como o Ian também, muito recuo. A gente não pode fazer uma análise individual sem colocar um contexto também, né? Isso é um problema da seleção brasileira. Então, às vezes, ficar apontando demais para um dedo, para um jogador só, pode ser um problema. Mas eu acho que, por exemplo, o Beraldo é um cara muito criativo, mesmo quando a seleção não tem soluções ali coletivas, ele encontra passes verticais. E o Arana não é a característica dele, a gente sabe, ele é um lateral bom em várias coisas, mas faltou um pouco desse passe mais vertical, até um pouco mais procurando o Gabriel Martinelli ali na ponta esquerda. Ofensivamente, acho que foi ok, não foi uma atuação brilhante do Arana, esperava mais também, e eu acho que o Wendel, pelo que demonstrou contra a Inglaterra e Espanha, ele ainda tem mais moral com o Dorival. Eu tentaria mais uma vez com o Arana, daria ali mais alguns minutos no segundo tempo contra os Estados Unidos, mas acho que ficou um pouco abaixo da média também. Antes de continuar esse vídeo, queria pedir para você deixar o seu like se você está curtindo o conteúdo, ajuda muito o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas, e também se inscrever se você é novo aqui no canal ou se você já me viu antes, se inscreva aí, porque tem muito conteúdo sobre a seleção brasileira e acredito que você vai gostar muito. Começando aqui a análise no meio de campo, o Douglas Luiz e o Ederson, eles
fizeram praticamente uma dupla, né? Muitas vezes lado a lado ali. O Douglas Luiz um pouco mais responsável ali pela saída de bola. Você vê que ele tem muita qualidade com a bola. Eu senti um pouco de falta de um dos dois avançar mais, né? Participar mais da segunda etapa de jogo. Acho que eles ficaram muito recuados, muito ali lado a lado. O Ederson até conseguia conduzir a bola quando recebia, após o Brasil quebrar essa primeira linha de marcação do México, mas o Douglas Luiz apareceu muito pouco. Pode ter sido uma orientação do Dorival. Eu acho que ele tem qualidade para aparecer mais à frente. Acho que fez uma boa partida o Douglas Luiz, boas intervenções defensivas, assim como o Ederson. Eu vi algumas pessoas criticando muito o Ederson, e aí eu acho que a crítica pode ser muito em cima do jogo com bola do Ederson. Realmente ele deu muitas quebradas ali na saída de bola, umas porradas ali, tentando fazer o passe pro Savinho, por exemplo. Realmente com a bola, né, o passe não é a dele, assim como não é a do João Gomes, mas eu acho que ter um cara tão combativo assim no meio de campo é essencial. Acho que foram partidas ok aí dos dois, tanto o Douglas Luiz quanto o Ederson, acho que foram bem, mas poderiam ter entregado um pouco mais. Quem ganhou muitos pontos, ao meu ver, foi o Andreas, não só pelo gol, porque toda vez que pegava na bola, ele tentava, era um dos poucos que tentava algo diferente, né? Ele e o próximo que eu vou falar, que é o Savinho, Andreas, foram os dois melhores para mim da seleção brasileira que começaram o jogo, né? E num contexto geral, acho que também porque o Endrick entra no finalzinho. Mas eu acho que o Andreas, tanto ofensivamente, ele jogou muito praticamente como um segundo atacante, né? E aí eu acho que a gente pode até explorar ele um pouco mais recuado, porque ele tem muita qualidade para dar esse passe em profundidade. Acho que a gente usou isso pouco, mas sempre que ele recebeu de costas, ele conseguiu girar. Então acho que foi uma bela atuação do Andreas. Como eu disse, senti um pouco de falta dele recuar um pouquinho, talvez umas finalizações de fora da área, mas acho que o Andreas ganha muitos pontos e surge aí com uma boa opção para segundo tempo, se o Paquetá estiver mal, ou até mesmo recuar o Paquetá para jogar como segundo volante, o Andreas como um meio um pouco mais avançado. Gostei muito da atuação do Andreas. O Savinho, para mim, foi o melhor do Brasil no primeiro tempo, junto do Andreas. O único que tentava um pouco mais diferente e conseguia, né? O Martinelli até tentou alguns dribles, mas não teve a mesma efetividade do Savinho. Os 35 minutos iniciais do Savinho foram coisa de outro patamar mesmo, assim. Dominava a bola, já driblando o jogador, ganhava os duelos individuais. Foi uma atuação de gala, assim, os 30 primeiros minutos do Savinho. No segundo tempo, a bola não chega muito, o Brasil começa a atacar um pouco mais pelo lado esquerdo, e aí o rendimento do Savinho automaticamente também cai um pouco, mas acho que ganha muitos pontos, e aí quem sabe até para disputar pau a pau com o Rafinha, quem deveria ser o ponta direita. E aí para quem não sabe, o Savinho tem jogado como ponta esquerda no Girona, mas ele é ponta direita de origem. O Martinelli eu achei muito burocrático, esperava muito mais do Martinelli, é um jogador que eu gosto muito, muito vertical, dribla muito bem, mas contra o México, apesar do gol, não fez uma atuação de encher os olhos. Acho que tá bem abaixo aí, por exemplo, do próprio Vinícius Júnior, que é o titular. O Martinelli não teve uma temporada espetacular pelo Arsenal e acho que na seleção também ficou devendo nesse primeiro jogo. Acho que pode entregar mais e agora é observar para ver se isso foi uma coisa individual do jogo, mas achei que faltou muitas tentativas de drible. Os dribles que tentou não teve muito sucesso, então assim, criou muito pouco, achei muito burocrático o jogo do Gabriel Martinelli. E aí, para fechar, o Evanilson é até difícil fazer uma análise, porque ele tocou muito pouco na bola, né? O Evanilson, ele tentou fazer os pivôs, participou de uma coisa ou outra, mas é difícil a gente falar muito, porque realmente ele pegou muito pouco na bola. Então, assim, eu prefiro ver um pouco mais para falar, mas do jogo especificamente, acho que não tem... seria uma nota 5, sabe? Ele nem prejudicou, nem conseguiu contribuir muito, porque a bola chegou muito pouco. E aí, no segundo tempo, o Dorival mexe no ataque inteiro. Ele coloca o Lucas Paquetá, que entra até um pouquinho mais recuado, uma característica um pouco mais diferente do Andrés, que estava atacando muito espaço. O Paquetá já se aproxima muito ali dos jogadores de meio de campo, então o Brasil já consegue ter um pouco mais de bola. Você vê também que o Paquetá entra ali numa pegada um pouco... Esses jogadores, na verdade, do segundo tempo, tirando ali o PP, talvez, ele e o Endrick, acho que o Paquetá, o Vini, talvez até o Bruno Guimarães, eles entram numa pegada mais assim, para não se machucar, né? O jogo já estava 2-0, então você vê que eles entram num ritmo um pouco mais devagar, então nem vou estender muito aqui a análise. Eu não gostei muito do PP. Acho que ele entrou ali fazendo as duas pontas, né? Começa na ponta esquerda, depois ele é invertido para a ponta direita. Ele tem jogado mais como um meia, então também assim, jogou um pouco fora da posição, apesar que ele é um cara versátil, que pode sim atuar pelas pontas, mas nessa temporada ele tem jogado como meia e acho que é onde a gente pode explorar ele melhor. O Bruno Guimarães e o João Gomes jogaram poucos minutos, né? Acho que o Bruno Guimarães um pouco mais. Não dá para fazer uma análise muito completa dos dois, então também não vou estender muito. O Vini entra,
tenta alguns dribles também naquela coisa que eu disse, né, de tentar se poupar, não forçar muito, ele perde uma chance ali logo no começo, no primeiro toque na bola, o Endrick rola para ele finaliza, para no goleiro, e aí depois ele dá assistência para o Endrick. Então assim, a gente espera muito mais do Vini, claro, e nem vou cobrar dele esse jogo, porque é um recorte muito pequeno, e acho que ele vai... a gente pode cobrar dele a partir do amistoso, que ele foi titular, e aí na Copa América acho que ele vai entregar muito pro Brasil nessa competição. Acho que ele vai virar a chavinha e vai entregar aquilo que a gente espera, né? Inclusive tem um vídeo sobre o Vini, vou deixar aqui nos cards pra vocês. E aí o Endrick, né, cara? O que falar do Endrick? É impressionante esse menino, a gente fica assim, hoje não vai, tal. Aí quando você vê, ele vai lá e arruma um gol no último minuto praticamente, tem muita estrela, mas como ouvi alguns comentários falar, eu concordo 100%, não é só estrela, né? Tem muito posicionamento, o cabeceio de manual dele ali para fazer o gol, um belo cruzamento do Vini, entrou bem ao meu ver o Endrick, ele até perde um gol ali de direita, né? Mas você vê que ele ataca muito bem o espaço, ele tem um drible. Respondendo a pergunta do vídeo, né? O Endrick titular, cara, ao meu ver, sim, porque ele entrega muitos gols. É impressionante, cara. 3 jogos, 3 gols pela seleção brasileira, sem começar como titular. Imagina ele começando. Então, acho que o Dorival deveria testar essa opção contra o México. A gente já sabe o que o Rafinha pode entregar. Deixa o Endrick jogar com o Vini, com o Rodrigo. Verdade que o Brasil fica um pouco torto sem o Rafinha, né? Porque o Endrick vai centralizar mais. O Rodrigo também, a gente não vai ter um lateral direito que apoia tanto porque é o Danilo, mas eu acho que vale a tentativa. O Endrick tem mostrado que precisa ser titular e eu acho que a gente ganha uma ameaça muito constante ali na grande área, um cara finalizador, um jogador diferente, né? E que tende a crescer a cada jogo que atua. Então, ao meu ver, o Endrick precisa sim ser titular. E aí falando um pouco, para não ficar muito grande o vídeo já tá, né? Mas para você que tá aqui é porque tá gostando, então não se esqueça do like. E para fechar aqui, em termos de atuação coletiva do Brasil, o Brasil jogou um 4-4-2, basicamente, tanto defensivamente quanto ofensivamente. É um jogo bem posicional, assim. Inclusive o Dorival fala na coletiva que não é a ideia dele. Achei curioso isso, né? Ele quer mais trocas de posição. Inclusive a gente vê isso no gol do Martinelli, por exemplo, que ele sai da ponta, o Andreas ocupa o setor, ele corta para o meio e aí aparece na grande área. Acho que o Dorival quer um pouco mais disso, mas eu senti que, por exemplo, nos amistosos contra Inglaterra e Espanha foi um time um pouco mais fluido, com mais trocas de posição, mais liberdade para os pontas. Achei que muitas vezes os pontas ficaram muito abertos, o que é natural também que às vezes não tenha um entendimento muito bom do que o Dorival quer, porque é só o primeiro jogo, uns 11 que nunca atuaram juntos, então também acho que é natural. Acho que o grande problema da seleção brasileira foi a saída de bola. Os jogadores foram muito burocráticos, né? Muito passe para trás, falta de movimentação. Achei que faltou muito o Brasil atacar o espaço à frente para abrir corredor, né? Para por exemplo, o Evanilson faz isso e aí o Andreas vem e puxa com esse arrasto da marcação. Acho que faltou um pouco disso. Os volantes ali não é bem a característica do Ederson ter essa saída de bola. Talvez testar ali um Bruno Guimarães, um Douglas Luiz. Só que aí a gente perde em termos de marcação. Enfim, acho que o grande problema da seleção brasileira foi a saída de bola, mas em termos de uma avaliação geral, acho que é positiva. O Brasil jogou, assim, teve uma atuação ok para um time reserva que nunca jogou junto, sem entrosamento. Acho que dá pra gente dizer aí que faltou um pouco mais de criatividade com a bola, mas acho que também essa avaliação pode ser um pouco mais a partir do momento que a gente tiver os titulares, com todos os jogadores à disposição, e aí sim a gente vê se é um problema mais de esquema tático do Dorival ou se foi aquele grupo de jogadores que não conseguiu fazer isso. Enfim, fico por aqui. Se você gostou do vídeo, já se inscreva aí. Um abraço e até a próxima.